equipe Alpastar. Conheça a Ótica Lumina online. Acesse o nosso website www.oticalumina.com. Saiba que a Ótica Lumina oferece um atendimento especializado e personalizado para você via WhatsApp, Facebook e chat do nosso site, podendo ser feito por texto ou também via videochamada. Tudo isso para oferecer para você o melhor serviço possível. Visite Ótica Lumina online. Salve, salve, meus queridos ouvintes! Estamos aqui diretamente do programa Hora do Esporte, segunda-feira, 18 horas. Segunda-feira em Curitiba. Estou aqui com a minha grande equipe de comunicação esportiva, meu querido Cacá Vivalinas, meu querido Elian Voidello e meu querido Osmar Silveira. Então vamos começar com meu querido Cacá Vivalinas. Boa noite, bom dia, boa tarde, Cacá. Como está você? Boa noite, bom dia, boa tarde, Rogério Franzini, Elian e Osmar e nossos queridos ouvintes. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Vamos falar de mais uma rodada esportiva especial. Estamos aqui também com meu querido Elian Voidello. Elian Voidello, bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os fãs da Hora do Esporte, para você, Franzini, para o Kaká e para o Osmar. Eu queria dizer que nesse sábado os cães latiram e os Mormons já sabiam. Eu passei o domingo comendo coxinha e o Osmar vai falar um pouco disso aí também. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido Osmar Silveira. Hi. Tudo bem? Ô, louco, que seriedade. É que eu estou com a camisa do English Team, porque hoje eu resolvi me transformar num torcedor Nutella. Tá? Torcedor Nutella é aquele que não liga muito para o seu time aqui do Brasil, da sua cidade, o time raiz. Ele está mais preocupado com o Manchester United, ele está mais preocupado com o Manchester City, ele está mais preocupado com o Glasgow, ou ele está mais preocupado com o Paris Saint-Germain. Mas eles têm valores, o torcedor Nutella tem valor. Porque torcedor raiz sofre. E sábado a gente teve um exemplo disso. Boa tarde, um abraço para todo mundo. Eu acho que o Osmar está com essa camisa da Inglaterra. Não, desculpa, é só um comentário, um breve comentário. O Osmar está com essa camisa da Inglaterra, porque semana passada eu estava com uma camisa da Argentina. Eu tenho isso como uma provocação. Ilhas Malvinas. Porque as Malvinas são argentinas, sempre foram. E acabou, não tem. Tem que sair esses bandos de inglês de lá. Falklands inglesa. A única coisa inglesa que presta, com influência inglesa que presta na Argentina é o Arsenal de Sarandi, né? Que fica em Avejaneda, né? Naquela cidade que tem 3 grandes clubes, né? O Avejaneda, o Racing e o Independiente, cujos estádios é um na frente do outro. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro, vamos falar dos esportes, vamos que vamos. Eu não sei porque eu fiz esse comentário, enfim. As Malvinas são argentinas e de ninguém mais. Vamos que vamos, né? Falando em Campeonato Brasileiro, vamos começar falando do Coritiba e Atlético. Atletiba clássico grandioso aqui do estado do Paraná, onde deu, claro, pelo jogo que eu assisti foi triste, né? Foi difícil assistir, mas deu o Atlético, 1-0 para o Atlético. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, começando com o Cacá Vivalinas, você viu esse jogo, o que você tem a dizer desse jogo, meu querido Cacá Vivalinas? Primeiro é que eu quero reclamar aqui, eu não sei qual veículo de comunicação aqui do Paraná, que eu peguei o jornal na internet, fui ler que horário que era o jogo, onde ia passar o jogo, e me informaram que o jogo não ia passar na internet, não ia passar no pay-per-view, etc. Sim, e aí, depois, no segundo tempo, que eu estava aqui trabalhando em casa, o Rogério me avisou, tá na TNT. Aí a gente foi para a TNT, eu assisti o segundo tempo do jogo, pelo menos.
o jogo foi realmente um jogo muito abaixo de outros Atletibas. Até eu já fui em alguns bons Atletibas, o jogo foi muito ruim no geral, apesar da vitória do Atlético. Meu amigo Elian Vodella, você assistiu esse jogaço? O que você tem para falar para a gente desse jogo? Eu acho interessante os programas de televisão, os programas de internet, o jornalismo de um modo em geral, que sempre deixa o melhor para o final. Então a gente está iniciando com a Atletiba justamente para iniciar pela pior parte, né? Pelo seguinte, faltou um fator gigantesco nesse Atletiba, que foi a torcida coxa branca, que foi a torcida atleticana. É muito sem graça ver um Atletiba sem torcida. É muito sem graça ver a forma do que foi o time e ver dois times, na verdade, o Atlético ganhou, mas não teve mérito de vencedor. O Atlético foi numa retranca absurda, que eu nunca, há anos eu não vi o Atlético se portar como um time pequeno diante de um rival como se portou diante do Coritiba. E o Coritiba, em contrapartida, agiu igual ao Atlético. Ou seja, eu acredito que os dois são candidatos para esses dois times para andar de mãos dadas para uma campanha horrível, no mínimo. E eu não acho que o Atlético venceu o Coritiba por jogar melhor ou por ser o melhor time. Mas eu tenho aqui que fazer um comentário para o Osmar que ganhar 3 Atletibas seguidas, a gente tem direito já a pedir música, a regra é clara. Peça. Osmar Silveira, você assistiu esta freja maravilhosa? O que você tem a dizer para nós a respeito desse jogo? Bom, já fazia alguns anos que eu não assistia um Atletiba tão ruim. Vou te explicar por que o tão ruim. O tão ruim porque a ingerência técnica dos dois times é terrível. Tanto o Atlético como o Coritiba, eles estão deficientes em termos de técnica, uma coisa impressionante. Você viu 90 e tantos minutos mais, né? Quase 100 minutos de futebol, de gente errando passe de 3, 4 metros, de gente perdendo a bola para ele mesmo, a bola saía o cara dava um passe para o sujeito que estava na lateral, ele perdia a bola para a lateral. Quer dizer, uma tristeza, tecnicamente horroroso mesmo. Osmar, Atletiba... Oi, Cacá. Osmar, você está fazendo a leitura perfeita do que foi o jogo. Perfeita. Bom, com certeza. Eu não. Deixa eu fechar meu raciocínio. Qualquer cronista de rádio falou o que o Osmar está falando. Durante o jogo eu fiz questão de mandar e trocar o dial, sempre isso. Meus queridos. Posso fechar meu raciocínio? Por favor, Osmar, fale. Você é o sorriso erótico do nosso programa. Pode. Que o jogo teve uma tristeza técnica muito grande. Mas a Atletiba nunca é um jogo com muita técnica mesmo. Prevalece no Atletiba a força do próprio Atletiba, a força do clássico. Os jogadores, mesmo fraquinhos, eles se imbuem de algum motivo lá de dentro do coração e vão à luta porque é o clássico, é o jogo que o cara gosta de jogar. Nesse, nem isso teve. Era uma imensa, tanto de Coritiba quanto de Atlético. Tá? O que está acontecendo? Em essência, o Atlético, com o seu técnico, que ainda está com medo de se tornar Thiago Nunes, que vai voltar, está na cara que vai voltar, né? É só um lero-lero com o tio Pet ali, uma troca de carinho, um beijo, um abraço, e ele volta. Ele está tentando ser um Thiago Nunes, mas não está conseguindo, o Eduardo Menino lá. E, por outro lado, o Jorginho jogando futebol do Jorginho. O futebol dos anos 90, dos anos 2000, é aquele futebol que se joga por uma bola só. Se der certo, deu, se não der, um abraço. Não tem transição da defesa para o meio, não tem transição do meio para frente, é um chutão ou outro, algumas tentativas de saída, mas onde o Jorginho errou, principalmente, ele ganhou um jogador bom, que é o menino que veio do Flamengo, Hugo, não sei das quantas, lá o Cacá sabe o nome dele, né?
o Hugo Moura, acho que é Hugo. Muito bem. Ele ganhou esse jogador. Peraí, esse cara é um volante muito ofensivo. Vem para cá, você vai jogar atrás. Tá? Ele puxou o Hugo Moura. O Hugo Moura talvez fazia aquela saída de bola curta, que vai trocando e vai jogando a bola de um lado para o outro. Mas aí o Curitiba não saía daquele marasmo, porque dali para frente não tinha mais o Hugo Moura. O Hugo Moura estava atrás. Tá? Galdesani e o Matheus. Tem tanto Matheus no Curitiba, a gente nem sabe mais. Tá? Mas o Galdesani e o Matheus, uma partida burocrática demais. São jogadores que não arriscam, que não tentam, que não vão à frente. Tá? E ali para frente, Igor Jesus, que foi expulso, não porque ele quis dar uma porrada no cara do Atlético, ele foi expulso por tristeza técnica também. Ele subiu totalmente errado. Um jogador profissional sobe com o braço na frente, é lógico que ele vai acertar o companheiro, é lógico que ele vai tomar cartão, e é lógico que ele vai ser expulso. Ele já tinha tomado um cartão numa falha boba lá. Então o que acontece? Falta orientação, falta técnico, falta comissão técnica para o Curitiba. Falta isso. Falta a mesma coisa no Atlético. O Atlético também não tem uma comissão técnica. Alguns jogadores no Atlético não merecem estar vestindo a camisa do Atlético. Caramba, aquele Carlos Eduardo, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Sabe? É fraquíssimo, um jogador fraquíssimo. Tá? O ataque do Atlético, que era mortal, já não é mais. Tudo bem, o Atlético perdeu as duas expressões técnicas que ele tinha, que era o Renan Lodge e o Bruno Guimarães. Ele perdeu. Quem perde dois jogadores do nível desses dois vai ter problema para frente. Com certeza vai ter problema. Mas o Atlético aumentou os seus problemas, trazendo para substituir jogadores sem a menor capacidade. Diga lá, Kaká. A pergunta, só complementando, eu não vou estender, porque você já deu uma leitura perfeita do que está acontecendo. Em relação ao Atlético, é aquela. Você tira jogador, mas você não repõe esses jogadores? Aí que está a grande questão. Agora há pouco na internet, parece que o Petralha respondeu uma gracinha lá dessa internet, falou, saiu do Thiago Nunes lá, ele falou, nós perdemos 16 jogadores. Ok, perdeu 16 jogadores, mas e daí? E a reposição? Aí que tá. Perder, todo mundo perde. Nenhum time mantém os seus jogadores o tempo todo. O Flamengo, que era o Flamengo do ano passado, aquele Flamengo mortal, perdeu o jogador. Por que o Atlético não vai perder? Né? É claro que perde. Aí a reposição que conta. O Flamengo acabou de perder o Rafinha e trouxe o Isla. É assim que trabalha, é assim que funciona. Sabe? Não é fazendo gracinha e chorando em rede social. E outra coisa, só para complementar a Atletiva. Sassá, tchau e benção. Você já deu. Treta. O Sassá, desde que... Pode perguntar, desculpa. Eu ia mandar um recado para o nosso querido amigo Coxa Branca Baixista Sassá, que perdeu o Fred Lespo Fabietes. E desde então o Coxa virou essa porcaria. Porque daí o Coxa foi rebaixado, o Coxa sofreu para subir. Então, o Sassá, que é um grande baixista, dos melhores da cidade. Comprar o Jazz Bass, hein? Pois é. Na hora do Fabiano comprar o Jazz Bass. Osmar, não é esse Sassá aí que deu pra ele, não. Aproveita para te perguntar nessa tua leitura perfeita de jogo, o que você achou da expulsão do Robson? Foi justa, não foi? A expulsão do Igor Jesus? Quem foi expulso? Foi o Robson, foi expulso? Desculpa, Igor. então eu me enganei o nome do jogador. Igor Jesus. Foi justa a expulsão? Foi o que eu falei, ele foi expulso por falta de técnica, por não ter técnica, por não ser orientado. É um menino que tem 19 anos de idade, tem futuro no futebol, apesar de a torcida anda queimando ele pra caramba, mas ele tem futuro no futebol, só que ele é mal orientado. Primeiro, ele cometeu uma falta no começo do jogo, que jogadores do Curitiba, eu tenho notado isso, jogadores do Curitiba, eles, na hora que eles vão disputar uma bola, eles chegam a esquecer a bola para dar uma segurada primeiro no atacante. E o Igor Jesus fez isso, fez uma falta que merecia amarelo no primeiro tempo, e no segundo tempo, aquela falta de você subir com o zagueiro, assim, ó, e não é só erro dele, não, tem muito jogador brasileiro que sobe... Eu ia falar isso, Osmar. É uma característica do futebol sul-americano essa. Você subir usando com as mãos abertas
pode ver, normalmente o jogador sul-americano sobe assim. E isso, tecnicamente, está sendo um dos motivos, eu considero, que os times, os clubes e tudo, o futebol sul-americano, em relação ao futebol europeu, se perdeu um pouco. Porque tem-se a ideia, né, nas subidas, por exemplo, para fazer uma dividida no ar, para qualquer coisa, de subir com a mão aberta. Nisso vem bola na mão, nisso vem uma cotovelada sem graça, nisso vem qualquer coisa. Eu achei que a expulsão do jogador do Coritiba foi nada além, nada mais do que isso, essa falta de técnica e uma coisa completamente absurda e burra, porque ele não precisava ter sido expulso. Agora, o Coritiba perde 3 jogadores, é a terceira expulsão do Coxa no campeonato. Enfim, sinal dos tempos. O São, né? Besta. Tem mais uma coisa que eu queria falar a respeito desse jogo aí, que era? Com relação aos... peraí, vou interromper tudo. Eu vi agora tem uma treta com o Neymar, lá no PSG. Depois a gente fala sobre isso. Opa, break news! Acabou de cair, break news. Tem que olhar o Twitter do Neymar. Neymar tá chamando o cara lá que foi com o Lyon, que o São Germain jogou hoje, né? Não, acho chamando que foi o cara de babaca e tal. E ele acusou o camarada de racismo. Tá? Racismo. O cara disse que aí seu filho de macaco, não sei o quê, blá, 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 blá. Cara, se isso for uma verdade, eu vou dar razão pro Neymar pela primeira vez. Tá? Que ele fala no Twitter que ele se arrepende de não ter dado uma porrada na cara daquele babaca. Cara, se foi isso, se ele desse a porrada no cara, tá? E ele foi expulso, o Neymar foi expulso. O cara que fez a injúria racial não foi expulso e o Neymar foi expulso. Acho que isso, durante a semana, a gente vai olhar melhor isso aí. Na quarta-feira, quem é a resenha na quarta? Kaká. A resenha? O Kaká na quarta-feira destrincha esse negócio aí. Falamos sobre isso. A Atletiva foi uma... Vamos que vamos. Vamos partir para outra. Vamos que vamos, assim. Vamos para São Paulo e Santos. São Paulo e Santos, empate de 2-2. Qual de vocês assistiu esse jogo e qual de vocês tem a melhor consideração a informar a respeito desse jogo? São Paulo, como eu falei, na minha opinião, o São Paulo anda jogando bem. Eu não sou muito bom no esporte, mas eu ando analisando o São Paulo jogando bola com bastante talento. Eu acho que isso é um acerto do técnico com o time. O que vocês acham aí? Olha, eu assisti ao jogo. Eu acho que, cara, o São Paulo, ele tem evoluído mesmo, Rogério. Só que, assim, a parte defensiva do São Paulo ainda precisa melhorar alguma coisa, tá? O jogo, como o Osmar falou, foi um jogo que teve bastante lances, né, de ataque. Em minha opinião, o São Paulo acho que teve um pouco mais de chance que o Santos, mas o Santos tem o Marinho, né, que o Marinho está realmente jogando muito bem. Ele sempre jogou bem, mas ele está jogando muito bem. Ele conseguiu não só achar um gol, e o final foi um empate, o resultado final da partida. Assim. Mas eu acho que nem você falou do São Paulo, o time tem melhorado, mas ainda falta alguma coisa para dar uma melhorada. O Santos, com todas as limitações, perdendo jogador, eu acho que está fazendo até um campeonato bem bom, mas bem bom mesmo. O Cuca não está mais jogando o Cuca-ball. O Cuca resolveu colocar o time jogando futebol. Tá? O Cuca faz aquilo que o Jorginho devia fazer, que é se modernizar um pouco, tá? E perceber que futebol não é mais uma bola só. Então, o Cuca pôs o Santos jogando de forma agradável. Tá? Quando você vai ver um jogo do São Paulo, quando você vai ver um jogo do Santos, quando você vai ver um jogo do Atlético Mineiro, quando você vai ver um jogo do Internacional, quando você vai ver um jogo de quem mais? Do Flamengo, tá? E do próprio Vasco, inclusive, você vai sabendo que alguma coisa legal vai acontecer, tá? Agora, quando você vai assistir um jogo do Corinthians, meu Deus, jogo do Fluminense, meu Deus, sabe?
jogo do Curitiba, meu Deus e meu Deus, 2 vezes. Tá? São jogos chatos, jogos o futebolzinho de resultado não funciona mais, não dá mais resultado. Tá? Esses 2 times, São Paulo e Santos, eles descobriram que futebol ganha quem marca gol, não quem não sofre gol. Não é verdade? Exatamente. Vamos falar também do trem. O trem perdeu para o Ipiranga. Vocês estão vendo imagens aí do jogo, imagem aí desse jogão de bola. 4-2 para o Ipiranga. O técnico do Ipiranga, quando ele substituiu do primeiro para o segundo tempo, tirou o Dudu, colocou o Ednilson no lugar, tirou o Samuel, colocou o Gabriel. O Ipiranga cresceu e ganhou de 4-2 do trem. O nosso trem perdeu, Osmar. Que absurdo, né? Foi roubado. Foi roubado. O juiz foi roubado. Aliás, era isso que eu ia falar. A última palavra do Atletiba é que o juiz, ele foi, o juiz do Atletiba, ele foi minimamente tendencioso. O Nicão deveria ter sido expulso pelo mesmo motivo que o Igor Jesus foi expulso. Exatamente. Vamos que vamos pro jogo do Galo. Atlético Mineiro 2, Bragantino 1. Quem que assistiu esse jogo? Qual a análise de vocês a respeito disso? Eu não assisti e não vou assistir nunca, Bragantino. Você que é um. Olha, eu estava assistindo Flamengo e Ceará, só que depois que eu li aqui os comentários, cara, o jogo foi bem apertado. O Bragantino é um time que, infelizmente, o Bragantino, a gente esperava muito mais do Bragantino. Antes da pandemia, o Bragantino estava voando, junto com o Flamengo, era um dos times que mais jogavam futebol no Brasil, só que, infelizmente, o Bragantino se perdeu, né? Então, não está conseguindo manter a regularidade. O Atlético Mineiro se recuperou nesse jogo, né? Apesar que o gol foi bem no finalzinho, bem no final da batida do sino. Só que assim, o Atlético Mineiro, a gente tem acompanhado, ele começou bem o campeonato em primeiro, depois ele caiu um pouco. Por exemplo, contra o Santos, ele jogou muito bem, né? Muito, muito bem contra o Santos. Só que ele perdeu o goleiro, aí o Santos, né? O jogo foi totalmente diferente do que deveria ter sido, talvez. Então, assim, mas é um time que oscilou, agora parece que ele está retomando aquele começo de campeonato que eles estavam, né? Aquele ritmo de começo de campeonato que eles estavam fazendo no começo do campeonato. Beleza, perfeito. Qual foi o próximo jogo, Rogério? Depois desse... Bahia e Atlético Goianiense. Bahia 0, Atlético Goianiense 1. Mais uma vez o Atlético Goianiense surpreende ganhando o Bahia. É um time que nós temos analisado com um ataque fulminante e que tem feito jogos bons, né? Como é que foi o resultado desse jogo para vocês aí? Uma surpresa, né? Que o Atlético Goianiense levando a base de todo mundo, né? Olha, foi 1-0, né, pro Atlético. Foi. E o gol foi ali 40 minutos do primeiro tempo, né? E eu achei um jogo assim bastante equilibrado. Claro, o Atlético teve mais chance, né? Mas menos posse de bola que o Bahia, né? O jogador do Bahia ali acabou sendo expulso bem no finalzinho do jogo, mas isso não modificou assim o que tinha sido antes do jogo, né? O resultado do jogo não foi alterado por causa dessa expulsão, né? Mas foi um jogo compacto, bom. O Atlético Goianiense está subindo, está em 11º, né? Jogou para 16ª posição agora, o Bahia tá, né? E não sei não esse Bahia aí, hein? Não sei não. Fogão tá abrindo a zona de rebaixamento, mas o Bahia e o Corinthians estão ali brigando para estar junto com o Goiás, com o Coritiba e com o Bragantino. Oi? Quer minha opinião? Quero. Mano Menezes. É o mesmo. Ó, se você pegar e jogar numa bacia Mano Menezes, Jorginho, Tite, Lisca, que mais? Esses caras aí, esses retranqueiros, velho, esses times não vão mais. Você acha que o Bahia vai fazer alguma coisa jogando por uma bola, jogando lá para trás? Isso é um jogo do Mano, cara. Esse é o jogo do Mano. Mas sai disso, não. Deixa quieto lá. Mas, Osmar, Oi. O Bahia
Na verdade, eu acho que eles contrataram o Mano justamente porque o ataque do Bahia tem funcionado, mas a parte defensiva do Bahia aqui não funciona. Pois é, Tem agora entregado vários jogos. o Mano vai fazer com que a defesa que funcionava não funcionasse mais. E o ataque ele não sabe fazer funcionar mesmo, então tudo bem. Bahia já era. Vamos para outra. Qual é o outro jogo importante? 0 Inter 1. Mais uma vez, o Inter ganha. Mais uma frente aí. Hein? Oi? Qual é o próximo jogo? Analisamos aqui Santos São Paulo. Fluminense Corinthians. Pois é, o Corinthians, a gente falava em off, né? Eu e o Kaká, esperando enquanto o Osmar passava o pancake para fazer a apresentação aqui, que o Corinthians é um sério candidato ao rebaixamento. Por quê, Kaká? Tudo bem? Cara, o Corinthians, eu assisti aquele clássico com o Palmeiras, né? No meio de semana, que foi o último jogo do Thiago Nunes comandando o Corinthians. Cara, o Thiago Nunes ficou 9 meses, eu acho, no Corinthians, né? Cara, o Thiago Nunes, assim, o time do Corinthians é para ser um time campeão brasileiro? Talvez não. Mas ele poderia, pelo menos, ter um pouco de padrão de jogo. E o time do Corinthians é um time totalmente que não tem absolutamente nada, perdido. Ele não é um time defensivo, ele não é um time que ataca, ele não é um time não sei, reativo ou ativo, eu não sei. Não deu liga. Não deu liga. Eu acho que o Thiago Nunes falava para os caras, faça uma coisa, os caras faziam outra. Só pode ser, cara, porque... Passaram 40 anos jogando para trás, aí o cara diz assim, ó... É verdade. O gol é do outro lado, pô, os caras se perderam. O Osmar, 20 anos de Carille, ele só retranca. Aí o cara diz assim, não, o gol é lá. O que é lá? É um terreno desconhecido, eu tenho medo de pisar, professor. 20 anos de retranca, cara. E o Fluminense dependendo do Neném, né, cara? O Neném é um baita jogador ainda. Hoje ele tirou o coelho da cartola. Perderam o Edmilson, né? Complicado, né? Não é Edmilson, aquele Evanilson. Evanilson. Perderam esse jogador. Jogador bom. Perderam a única referência técnica. Quer dizer, o Nenê é uma referência técnica. Mas é uma referência técnica quanto mais antiguinha. Porque quem tinha que dar a resposta no Fluminense era o senhor Quash lá, o seu Paulo César, Paulo Augusto, Paulo não sei o que, Ganso. Tá? Paulo Roberto Ganso. Tá? Paulo Cacá Ganso. Paulo Elian Ganso. Esse cara é que tinha que dar uma resposta técnica, e ele não dá também. Às vezes, né? Lampejos, né? E olha, ele, quando os dois estavam no Santos, teoricamente, ele era melhor que o Neymar, né? Ele era melhor que o Neymar. E encruou, né? Não teve jeito. Encruou. Próximo jogo, mi queridos. A gente vai ter que falar do Ceará. Faltou o jogo do Goiás e Inter, né? Olha, ó. O primeiro colocado. O Goiás e Inter, que a gente não falou nada ainda. Goiás com 1 a menos, com o jogador expulso aos 4 minutos do jogo, ganhou do Internacional com gol no finalzinho do primeiro tempo. O gol foi do Vinícius Lopes, e é tudo que eu tenho para falar desse jogo. Olha, o jogo foi uma tristeza, viu? É bom que você sabe. Eu assisti uns 20 minutos desse jogo e estava tão chorável quanto o Atlético. Mas o Inter poupou o jogador, né? O grande jogo da rodada a gente vai falar depois. Que é o jogo do fantasma. Essa semana tem Libertadores, né? É isso, o Inter poupou o jogador aí. É por isso que também, só que é o seguinte, né? O Goiás tá na última colocação, né? Do brasileiro. Tava, né? Agora empurrou quem pra lá? Eu não sei se tava. Quem? O Goiás? O Goiás não saiu. O Goiás não saiu ainda da Z4. É o Bragantino. É o Bragantino. O Vasco nesse momento. O Vasco nesse momento está empurrando o Fogão para lá. E ali na porta tá ali ainda para 15º, 16º, Corinthians e Bahia, que vão fazer o grande clássico Cobaia, né, na quarta-feira, para ver quem vai para a zona de rebaixamento. Por enquanto eles arrumaram um emprego para a Tia Mole, né?
É verdade isso. Arrumaram emprego para tia Mole. Então ele vem, agora tem 2 porteiros. 2 Porteiro porteiros. é Só. bom. Entrada Tá da garantido, frente, então, Osmar. Um tá na entrada principal, o outro tá na entrada lateral, sabe? Não, senhor, aqui não, tem que passar lá, tem que pagar consumação, tá? Você tá Então tem que ir contratado lá, aqui ó. o carimbo. Parabéns, o senhor é o novo porteiro da nossa zona. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Ali, ó, por exemplo, o esporte, o Atlético, esses caras estão querendo entrar lá, mas tem que primeiro conversar com o Corinthians e com o Bahia. Bahia, bora Bahia, minha pô. E aí, meus amigos, como é que... Eu quero falar de um jogo aqui muito importante, mas eu quero que o Kaká fale. Qual jogo? O jogo do Vozão. Ceará e Flamengo. 2-0 para o Ceará. Então, como é que foi, Kaká? Esse é o jogo, não. Esse é o jogo que não é eu que tenho que falar. É o Franzini. Sabe quando ele pega aquele scout, né? Não, as 80% de posse de bola para o Flamengo, 20% para o Ceará, 60 bolas na trave do Flamengo, que não adiantou coisa. 2 escanteios, o Ceará foi lá e fez gol e ganhou o jogo, e com méritos. Um time bem organizadinho, um time que joga bem legal, soube explorar. Claro, não tem um time para ficar atacando o tempo todo, mas soube ser eficiente. 2-0 com méritos para o Ceará. O Flamengo mal, poupou jogador também, mas bem abaixo. Só que o time do Flamengo tem jogador, claro, que vai atacar, vai ter chance, tá? Mas assim, é aquele que o jogo que como é que é? As estatísticas te enganam. 80% de posse de bola do Flamengo e vitória do Ceará, é isso? Do Ceará. As estatísticas te enganam, cara. Não, mas, Osmar, eu fiquei pensando nessa coisa de estatística. Eu acho que essas estatísticas tinham que ser feitas para cada parte do jogo. Não adianta você fazer no geral, entendeu? No geral dá uma coisa, mas se você fizer na cada parte do jogo, é uma outra situação essas estatísticas. Para ganhar esse jogo, time de Cartola, sabe aquele time do jogo do Cartola lá? Sei. Aquele jogo besta lá? Tá? Se estatística ganhasse o jogo, o time mais escalado no Cartola seria a seleção brasileira. E não é. Pô, você vai no Cartola, tem jogador perebento aí que pontua pra caramba lá. Não adianta. É futebol, meu amigo. Futebol é mais do que estatística. É uma caixinha de surpresa, Osmar. O quê? Ninguém falou isso nunca. Não, mas assim, ó. Você descobriu isso agora? Hein? Essa frase, você cunhou esse provérbio agora, meu amigo Franzini? Ou você leu, ou você veio pensando nisso lá na estrada, que eu sei que você estava travado aí na estrada. Eu li nos anais, eu li nos anais do futebol isso. Pois o Franzini hoje resolveu tomar um bronze. Olha só como que ele tá. Foi lá pro Recanto dos Papagaios, fez um churrascão na beira do Rio dos Papagaios, tá lá. Vocês estão vendo o Franzini assim com esse visual. Ele comeu muito churrascão, roupa do churrascão. Muito chamburci com Danone. Isso aí. Muito salaminho. Eu posso ser preso pelo que eu vou falar aqui agora, mas eu vou falar. Eu estava tomando moonshine, galera. Moonshine é uma bebida gringa feita nos Estados Unidos, proibida pela polícia. Inclusive, eu estava tomando moonshine 72% de álcool. Por que você está falando isso? Para aprender a gente aqui, para fazer apologia? Tudo que o Franzini falou é responsabilidade dele. É apologia, isso aí. Cachaça mesmo hoje. Eu não participo disso aí, não. Eu não participo Não. Eu também. O meu negócio é só heroína e morfina. Essa história de pandemia aí, eu acabei entrando pro crime, galera. Não tive muita saída hoje, não. Eu também estou pensando aí em traficar uns uísque do Paraguai aí, porque é o jeito. Então, né? Aquele quentíssimo. Ainda tem 2 jogos que estão em andamento, que nós estamos aqui na nossa pauta, que é o do Palmeiras, Sport, Botafogo e Vasco. Vocês têm alguma... Palmeiras empatou. Vasco virou,
O Vasco O Vasco está virou. 3-2. 3-2 agora. E o Palmeiras 3-1 ou empatou 3-2? com o Sport. E o Palmeiras empatou com o Sport. Mau resultado do Palmeiras, hein? Mal. O Sport em casa O nosso é mau resultado mesmo. Falando em esporte, o que vocês acham de chamar meu amigo Sérgio agora? Sérgio Miratão, para ele falar alguma coisa para nós aí a respeito do futebol do Nordeste. Que tal? Ô, cara da Basti! Então vamos falar diretamente aqui dos estúdios da Hora do Esporte. Vamos chamar o nosso querido Sérgio Miratão. Olá, amigos do programa Hora do Esporte, novamente aqui com vocês para comentar o futebol pernambucano, o futebol do Nordeste no Campeonato Brasileiro Série A, B e C. Vocês estão ouvindo aí no fundo, estou trazendo para vocês o Gilberto Gil com a música Meio Campo, uma homenagem que o Gil faz ao grande jogador, ao grande ídolo do Botafogo, Afonsinho, paulistano de Marília, que no dia 3 fez aniversário. Afonsinho, que foi o primeiro jogador brasileiro a ser dono do seu passe. Nessa escravidão que é o futebol, o Afonsinho demonstrou que era possível ser livre. O Afonsinho, junto com outros nomes do nosso futebol, foram os jogadores estigmatizados pela mídia, pela imprensa e pela sociedade, chamados de os jogadores malditos. Isso até seria uma pauta interessante para o nosso programa, trazer esse panorama e quebrar um pouco desse estigma de que jogador de futebol é medíocre intelectualmente. Nada disso. Nós temos muitos jogadores inteligentes, capacitados e, portanto, é preciso que a gente resgate e valorize. Pessoal, falando dos times do Nordeste e especialmente de Pernambuco no Campeonato Brasileiro, na Série A, nessa semana nós tivemos resultados bem adversos, né? Nós tivemos o Fortaleza ganhando do Sport, esse é um clássico lá da região. Nós tivemos o Internacional ganhando do Ceará, o Ceará perdendo do Inter por 2-0, e também tivemos a derrota do Bahia frente ao Grêmio por 2-0, isso no meio de semana. E agora, nesse fim de semana, o Fortaleza empatou com o Grêmio 1-1, tivemos a derrota do Bahia para o Atlético Goianiense 1-0, tivemos o empate do Sport e do Palmeiras 2-2. O Sport realmente não dá para a gente crer num resultado diferente desse, mesmo com o esforço do Jair Ventura e dos jogadores do elenco, mas o time do Sport é esse time que vai continuar tentando se manter na Série A, não vai nos trazer grandes resultados, grandes alegrias. Então é isso que a gente deve esperar do Sport nesse Campeonato Brasileiro de 2020-2021. Então o Sport empatou com o Palmeiras 2-2 em São Paulo e tivemos a vitória do Ceará frente ao Flamengo. O Vovô 2-0 no Flamengo, o Vovô fez bonito nesse final de semana. E aí a tabela, né, tabela de classificação ficou da seguinte maneira: o Ceará em nono, o Fortaleza do Ceará em 10º, o Sport em 14º e o Bahia em 16º. Lembrando que nesse meio de semana o Ceará enfrenta o Red Bull em São Paulo, o Fortaleza pega o Internacional em casa, o Sport recebe em casa o Fluminense e o Bahia vai jogar em São Paulo contra o Corinthians. Na Série B, tivemos 5 jogos nesse final de semana. O Confiança perdeu para o Juventude, 3-1 para o Juventude em casa, na casa do Juventude. Tivemos o Cruzeiro ganhando do Vitória, finalmente o Cruzeiro com um resultado positivo, fazia tempo que o Cruzeiro não ganhava. O Operário ganhou do Sampaio Corrêa, 1-0, o Operário aqui de Ponta Grossa. E o Náutico finalmente venceu 3-1, venceu bem o Botafogo da Paraíba. E o CSA perdeu para o Oeste 2-1. O CSA agora é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB joga hoje, segunda-feira, portanto pega o Chapecoense. Na tabela de classificação nós temos o CRB em 8º, temos o Vitória em 9º, temos o Náutico em 10º, o Confiança em 16º, Sampaio Corrêa em 19º e o CSA, como falei para vocês, o lanterna da competição. Na Série C, Elian, né? O teu Paysandu meteu 6-1 no Imperatriz,
Olha aí o Papão. O Botafogo empatou com o Vila Nova 0-0 e o Santa Cruz ganhou do Remo. O Santa Cruz, a Cobra Coral, continua na liderança da competição, continua em primeiro lugar, trazendo alegria à sua torcida. Então a gente tem o Santa Cruz em primeiro, o Ferroviário do Ceará em segundo, o Remo em terceiro, Vila Nova em quarto e o Paysandu na quinta colocação. Temos 2 jogos ainda na Série C para acontecer nesse início de semana, o Manaus e o 13 e o Jacupiense contra o Ferroviário. Pessoal, é isso então que eu tenho a trazer para vocês. Quero desejar feliz aniversário para 2 clubes que aniversariaram no domingo, ontem e hoje. O Curitiba faz aniversário, mas não o Curitiba aqui do Paraná, o Curitiba lá de Sergipe. O Coxa Sergipano faz aniversário e ontem, no domingo, foi aniversário do Motoclube lá de São Luís do Maranhão, o Papão do Norte. Então fica aí a nossa lembrança e o registro para essas 2 torcidas dos times lá do Nordeste. Pessoal, é isso então. Um grande abraço para vocês. Lembrando para curtir lá a página do nosso A Hora do Esporte, no Face, no Instagram e nos acompanharmos também no YouTube. Um grande abraço para vocês e uma ótima semana. Abraço aí, pessoal da bancada. Tudo de bom. O Biratã. Voltando agora, após esta linda análise do meu querido Sérgio Biratã do futebol nordestino, voltamos à Hora do Esporte. E aí, meus amigos, o que temos para falar mais aqui? Segundo a nossa pauta, o meu querido Kaká Vivarinas aqui mandou uma pergunta sui generis aqui. Qual o melhor jogador paranaense dos últimos anos do nosso futebol? E aí, Osmar? E aí, Elian? E aí, Kaká? Qual a análise de vocês aí? O último jogador paranaense do esporte que pode ser um grande nome do nosso futebol aí. Alê Menezes do Prudentópolis. Grande atacante do Prudentópolis aí na temporada de 2002, 2003. Mas antes de responder, eu preciso falar... Tá na pauta aí o jogo do Operário? Não tá. Mas você pode Deixa eu falar falar rapidinho. Deixa eu falar então assim uma coisa bem simples assim. Um grande grupo se reuniu nos tempos áureos, os ferroviários da cidade princesina, em meio aos campos onde já rolava a bola, estremecendo o chão da Vila Oficinas. O Operário voltou a ganhar, voltou a pensar como um time grande. Foi lá no Maranhão, ganhou do Sampaio Correia, um jogo que foi durante o Atletiba e foi muito melhor que o Atletiba porque eu troquei de canal e estava passando o Operário, eu preferi ver o jogo do Operário, uma vitória bonita em cima do Sampaio Correia, um jogo bem pegado, um jogo bom de assistir, não é porque o Sampaio Correia está na posição que está, mas é porque realmente o jogo foi muito bom, agora está em quinto o Operário, né? Eu vou dar aqui a tabela da primeira e da segunda divisão, começando pela Série B. A Série B está com a Ponte Preta na primeira posição. Opa, será que a Macaca vai ganhar um título pela primeira vez na sua história? Não. Né? Diz que pagar. Tem 3 tipos de pessoas que pagam mico no mundo, né? Que é bolsomínio, cidadão ligado ao Opus Dei e torcedor da Ponte Preta. Mas assim, vamos lá. Ponte Preta em primeiro, Paraná Clube em segundo, América Mineiro em terceiro, Chapecoense em quarto. Em quinto vem o nosso querido time Operário de Ponta Grossa. Em sexto, Juventude. Em sétimo, o Cuiabá. Em oitavo, o CRB. Em nono, o Esporte Clube Vitória. Em décimo, o Náutico. Em 11º, o Brasil de Pelotas, o nosso querido Chavante. Em 12º, o Avaí. Em 13º, vem o Cruzeiro, até rimou. Em 14º, o Botafogo de Ribeirão Preto. Em 15º, o Guarani de Campinas. Em 16º, o Confiança. Em 17º, o Figueira, o nosso furacão do Estreito. Em 18º, Oeste. Em 19º, o Sampaio Correia. E segurando a lanterna, o CSA, que estava na primeira divisão ano passado, vai cair bonito para a terceira. E daqui 3 anos vai... Assisti um pedacinho desse jogo aí, do Oeste e CSA. Mas não vou falar, porque se eu falar é o palavrão que sai. Melhor não. Melhor não, melhor. Não vamos chocar a família brasileira, foi uma merda. Assim, agora vamos para a Série A. E daí a gente vai para a discussão do nosso querido Kaká. Em primeiro lugar é o Internacional Futebol Porto Alegrense, seguido do Atlético Mineiro, terceiro lugar, São Paulo, quarto lugar, Clube Regatas Vasco da Gama, Flamengo Futebol Clube em quinto,
Esporte Clube Palmeiras Paulista em sexto. Flamengo Futebol Clube. Santos em sétimo. Clube Regatas Fluminense em oitavo, Ceará em nono, Fortaleza em décimo, Atlético Goianiense em 11º. Em 12º está o Esporte Clube Grêmio. Em 13º, o Atlético Paranaense. O Esporte Clube Recife vem na 14ª posição. A Sociedade Esportiva Corinthians na 15ª. O Bahia na 16ª. E aí, abrindo a zona nefasta com o Botafogo, que perdeu para o Vasco. Da zona! O porteirão é o nosso leão de chácara do Campeonato Brasileiro 2020. Aqui o carimbo. Parabéns, o senhor é o novo porteiro da nossa zona. Seguido pelo Goiás, pelo Coritiba na 19ª e pelo Bragantino na 20ª colocação. Que estranho, né? Tá na zona de rebaixamento o Figueira. O Figueira ele tem as cores preto, branco e verde. E olha essa Z4 do Campeonato Brasileiro. Botafogo, alvinegro. Daí vem 2 alviverdes, o Goiás e o Coritiba. E vem segurando a lanterna o Bragantino, que também é alvinegro. Ou seja, será que as cores verde e branco... Eu não sei onde que você tá. O Red Bull, touro vermelho, não é mais preto e branco. Nunca vai ser, e nunca chame o Bragantino de tradição dessa porcaria dessas empresas aí que ficam comprando, sobe o time para passar vergonha. Seria muito melhor ter ficado na Série B, dando trabalho lá, do que tá passando vergonha na Série A. Ouviu, Paraná? Márcio Silveira, meu amigo, você assistiu a Fórmula 1 esse final de semana ou não? Não. Ninguém tá assistindo Fórmula 1, né? Pode cortar na edição aí, porque eu não assisti mesmo. Tá? Tenho nada que falar. Então. Faz 30 anos que eu não assisto Fórmula 1. O esporte está abandonando a Fórmula 1. Meus queridos amigos, nunca foi estamos esporte. chegando no fim de mais um. Estamos chegando no fim de mais uma Hora do Esporte, né? Quero agradecer a presença de todos vocês. Lembrando que quarta-feira temos mais uma resenha. Eu acho que na escala está o Kaká e meu amigo Osmar Silveira. Eu também? Fiquem atentos, né? Vocês dois. Agora vai mudar a escala aí. Beleza. Agora o bicho vai pegar. Fazer uma tabelinha com o Kaká ali. Eu vou fazer uma tabelinha com o meu amigo Kaká. Dá uma boa. A chance dos dois se xingar é grande. A chance dos dois se xingar vai voar pena pra tudo quanto é lado quarta-feira. Quero só ver. Não. Cara, eu gosto do Kaká pra caramba. Por que eu vou xingar ele? Não tem xingo, não. Kaká, não. Cara, todo mundo gosta do Kaká. O Kaká, ele é sério, ele é a pessoa mais séria aqui de nós 4, mas ele sabe que no trabalho tem que ser sério. Meus queridos amigos, eu peço a vocês aí agora que façam seus comentários de despedida desse dia, começando com meu amigo Kaká Vivarinas. Kaká, é com você, a palavra é sua. Na seguida, meu amigo Elian Voidelli, e por último, óbvio que sempre com a grande palavra, meu Osmar Silveira, amigo Osmar Silveira. Olha, eu queria falar para a galera uma boa semana, e quarta-feira na nossa resenha, eu e o Osmar vamos falar o que está acontecendo, e principalmente dessa situação do Neymar, porque a gente vai ter mais informações até quarta-feira sobre o que aconteceu, o que rolou, né? Ou foi choro do Neymar, ou realmente foi um caso de racismo. Um abraço, boa semana a todos para vocês, Rogério, Elian e meu querido Osmar. Se cuidem. Com você, Elian Voidello. Então, sempre uma satisfação estar sempre começando a gravar sempre esse programa, uma satisfação maior ainda quando ele acaba. Então, assim, eu quero desejar a todo mundo uma ótima semana, dizer que no esporte não pode haver racismo. A gente tem uma nefasta história de grandes clubes brasileiros, inclusive, onde o racismo foi lei, inclusive os clubes aqui do Paraná, os grandes aqui do Paraná, que negavam a entrada de jogadores afro, e todo mundo sabe que quando chega um cara chamado Edson Arantes do Nascimento, acaba com qualquer proposição de superioridade branca dentro de campo. Então nós temos 2 grandes jogadores na história mundial, um branco e um negro. Um branco descendente de indígenas, que é o Diego Armando Maradona, e o outro um negro, que é o Pelé. Ou seja, o esporte é para todos, né? Então, se o Neymar foi vítima de racismo, pela primeira vez na vida eu vou ter que concordar com esse chupeta.
porque o racismo não dá mais, gente. Não dá mais. A gente, em 2020, tem que ensinar as pessoas a lavar a mão e a respeitar o próximo, né? E vamos pra frente, trem! Vamos pra cima, trem! Vamos lá! Osmar Silveira, a palavra é sua, meu amigo. Olha, eu quero deixar bem claro o seguinte, tá? Para torcedor de Atlético e para torcedor de Curitiba. Apesar da gente ter descido além aqui e falado algumas verdades, tá? O mundo não está perdido. Porque se você pegar os 20 integrantes da primeira divisão, você vai ver que tá todo mundo meio igual. Essa pandemia, na verdade, acabou meio que deixando quase todo mundo no mesmo nível. Então, nem tudo está perdido. Vamos ter esperança. Vamos ter esperança, certo? Veja, o Curitiba já dispensou umas pereba aí e está agora praticamente dando um pé na bunda do Sassá definitivamente. Então, enquanto a vida, há esperança. Em relação ao Neymar, realmente a gente vai falar, tá? A gente vai falar, se é esse o caso, tem que descer o cacete mesmo. Porque esse tipo de situação, do jeito que a gente está vivendo, pelo amor de Deus, não cabe mais, tá? Abraço. Até quarta. Isso aí, meus queridos amigos, meus queridos ouvintes, telespectadores. Obrigado. Uma boa semana para todos vocês. Nos encontramos na quarta-feira na resenha e na próxima segunda-feira no Hora do Esporte. Valeu? Agradecemos a presença de todos vocês e mais uma vez, não esqueça, entra lá no nosso Instagram, siga-nos no Instagram, entra no nosso Facebook, dê uma curtida na nossa página e agora também estamos no YouTube. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e você vai sempre receber aí atualizações dos programas e das resenhas esportivas da semana. Meu amigo Leão, você queria falar alguma coisa? Eu queria falar alguma coisa? Queria? Não sei. Então, gente, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. É isso aí, um beijo no cérebro. Valeu, meus queridos, um grande abraço, boa noite a todos, bom dia, boa tarde e até o próximo programa na segunda-feira. Valeu, Hora do Esporte com vocês!